Hoje, irmãos, nós vamos tratar da sétima lição, né, irmãos? Da sétima lição que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Já de antemão, irmãos, eu quero falar que quem não acompanhou as aulas anteriores, né? Já estamos na sétima aula, irmãos. O tempo passa, né, irmão? O tempo passa. Estamos na sétima aula. E quem não acompanhou as aulas anteriores, irmãos, estão todas disponíveis no nosso canal QC News, o nosso canal da igreja. Estão todas lá, né? Só procurar lá, né? Enriqueça seu conhecimento, fortaleça sua fé, assista às aulas, estão todas excelentes. Hoje nós trataremos da lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 2, verso 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, verso 14, né? A verdade prática diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A literatura bíblica lida em classe, irmãos, se encontra em Efésios capítulo 2, verso 14 ao verso 19. Está escrito, porque Ele, Cristo, né, é a nossa paz, o qual de ambos os povos. Na lição passada a gente entendeu sobre os gentios, a condição dos gentios, né, em relação a Deus, os gentios sem Deus, né, e os judeus, né, que tinham os oráculos divinos, né, e tudo, que tinham chamado, que tinha a eleição, que tinha a aliança, enfim. Existiam 3 tipos de povos, né, sobre a terra. Existiam 2 tipos de povos sobre a terra, né? O povo escolhido, né, que era Israel, e as demais nações. Todas as demais nações eram conhecidas como gentios ou nações. Então só existiam esses 2 tipos de povo, né? Na plenitude dos tempos, Jesus morrendo na cruz, né, inaugura mais um tipo de povo, que é esse que a gente está falando aqui. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, tanto os judeus, né, tanto Israel, como todas as demais nações, cognominados gentios, fez um só povo, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenança, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral dessa nossa lição, irmãos, é o seguinte: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre 2 povos criou a igreja, né? Os objetivos específicos, a gente vai pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Vamos explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O ponto central da nossa lição se encontra no que diz respeito ao seguinte: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Levando em consideração, irmãos, que a gente já aprendeu na primeira aula, né, onde foi que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, né, a gente tem que levar em consideração esse pano de fundo, né, irmão, esse contexto. Onde é que o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta, né? Quem lembra na primeira aula,
né? Vai entender, né? Por que o apóstolo Paulo usa esse contexto aqui, né? O apóstolo Paulo está em Roma, né? Já são mais de 10 anos que ele está longe da igreja de Efésios. E em Atos capítulo 21, né, a gente vai começar 20, 21, a gente vai começar a ver ele chegando em Éfeso, saindo e voltando, enfim. Mas o que a gente quer trazer aqui é o seguinte, que quando o apóstolo Paulo está descrevendo essa carta aqui, né, nesse capítulo 2 aqui, ele fala da parede de separação. Que parede de separação é essa? O que o apóstolo Paulo tem em mente quando está falando sobre essa parede de separação? Levando em consideração, irmãos, que ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma, irmãos, por um motivo, assim, besta, né, irmãos? Digamos assim, né? Seguinte, quando ele sai de Éfeso, ele vai para Jerusalém. Ele tem o objetivo de ir para Jerusalém encontrar os irmãos, né? Encontrar lá a igreja lá, Tiago e os irmãos, né? Enfim, ele tem o objetivo de chegar a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, irmãos, o Tiago recebe, né, e tudo, e dá instruções a ele. Tiago fala o seguinte para ele: olha, Paulo, a tua fama tem chegado aqui. E a tua fama tem chegado aqui é a seguinte: que tu estás ensinando que os judeus não precisam ser circuncidados. Aqui em Jerusalém, muitos irmãos nossos, né, muitos judeus que está falando, abraçaram a fé, mas são zelosos na lei de Moisés ainda. E esses te acusam que tu está indo contra a nossa lei. Contra a nossa lei. Te acusam isso. Vou te dar um toque. Vou te dar um toque para tu te dar um conselho. Eis aqui 5 homens que precisam cumprir o voto. Esse voto é o voto nazireado, né? Eles precisam cortar o cabelo, né? Eles precisam ser apresentados no templo, eles precisam oferecer as coisas lá no templo, o sacrifício e tal. Então, custeia, né? Paga o sacrifício, paga o corte de cabelo, paga tudo isso aí, né? E vai no templo, entra no templo, aí todos verão que tu está cumprindo a lei de Moisés, aí tu vai sair bem aqui, beleza. Só que o apóstolo Paulo não foi só para Jerusalém. Ele não foi só para Jerusalém. Ele foi com Trófimo e mais 2 irmãos gregos, né? E aí está a base da acusação deles. A acusação dos judeus dizia que ele estava trazendo gregos para dentro do templo. E aí que o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa parede de separação. Em Jerusalém, irmãos, lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, né, então, existia lá um pátio que era o pátio dos gentios. Os gentios poderiam entrar ali, os gentios poderiam ouvir, né, tudo, instrução e tal, poderiam ficar por ali, no pátio dos gentios. Aí no pátio dos gentios existia a porta formosa, que é a porta de entrada ao templo, né, ao pátio do templo. Ali que eles não poderiam entrar. Ali tinham umas barreiras, né, segundo Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, o historiador judeu, informa que ali haviam 13 placas de pedras com inscrições em grego e latim que eram colocadas e diziam assim, ó, havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante, sobre ela ficava pilares, né, em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza em grego e em latim, né, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Este era o muro da inimizade. Essa barreira que o apóstolo Paulo está falando aqui. E por isso que o apóstolo Paulo foi acusado,
de trazer gentios para dentro do templo, né? Quase foi morto lá, né? Quase foi morto lá, teve que ter a intervenção dos soldados romanos que ficavam lá na Fortaleza Antônia, teve que ter intervenção, foi preso, né? Não pôde ser julgado ali, foi para Cesareia. Quando chegou em Cesareia, ele apela para César e de Cesareia, perdão, de Cesareia não, de Tiberíades, ele vai para Roma. E aqui em Roma que ele está escrevendo essa carta, né? Está escrevendo essa carta. Então, essa barreira de inimizade, essa barreira aqui que ele está falando é isso aqui. Essa barreira que existia lá no templo de Jerusalém, né? Que impediam que os gentios adentrassem ao templo, né? E isso sob pena de morte, irmão. Isso que é mais interessante, né? Isso que é mais, sabe? Fantástico, sobre pena de morte. Não poderia entrar de maneira alguma nenhum judeu ali. Os gentios só poderiam ficar no pátio. E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente. É isso que o apóstolo Paulo está falando, está escrevendo lá, né? Porque ele está escrevendo tanto para judeus como para gentios, né? A carta de Éfeso é uma carta circular aos Efésios, né, e tudo, que é o mundo gentílico em si, mas dentro de Éfeso também tinham judeus que tinham abraçado a fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, essa barreira de separação, né, feita pelos homens, acabou. E é isso que ele tem em mente, que Cristo derrubou essa barreira de separação, essa parede de separação, este muro da inimizade. Cristo, por meio da cruz, ele desfez. Quando nós falamos sobre reconciliação, irmãos, a gente precisa entender, irmãos, sobre reconciliação, né? A gente tem que ir nas bases da reconciliação, né? A etimologia da palavra reconciliação, irmãos, vem do latim reconciliare, né? Que quer dizer juntar novamente, juntar de novo. É formado pelo substantivo re, que quer dizer outra vez, e conciliare, que quer dizer unir, tornar amigável. Então, reconciliação é unir outra vez, voltar a unir, pois uma vez que estávamos separados pelo pecado, onde nossa forma de viver nos torna inimigos. Então, reconciliação é isso, voltar a unir, traz a ideia de um relacionamento, traz uma ideia de um casamento, de um relacionamento que tinha sido quebrado, irmãos, que tinha sido, sabe, fragmentado, quebrado, né? Isso lembra o que, irmãos? Lembra a nossa vida, irmãos. Lembra os nossos primeiros pais, né? Lembra Adão e Eva no Éden. Ali havia um relacionamento pleno e perfeito com Deus. Ali havia uma união perfeita, um relacionamento perfeito, harmonioso, né? Ali havia a união plena, só que essa união foi quebrada. Irmãos, por conta do pecado. Sendo quebrada, irmãos, foi afastada de Deus, né? Essa é a ideia do relacionamento, irmãos. Foi afastado de Deus, fomos afastados de Deus, né? Tudo. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 10. Ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, sendo inimigos, irmãos. E aí a gente tem que entender, irmãos, que nós somos a parte ofensora, irmãos. Nós nos tornamos inimigos de Deus, irmãos, por nossas obras que eram más, irmãos, que eram contrárias à vontade de Deus, por nossas obras, por nossa maneira de andar, de pensar, né? Enfim, nossas obras que eram contrários à obra de Deus, irmãos. Por isso nós nos tornamos inimigos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. E essa parte aqui é tremenda, irmãos. Interessante que
tomando aqui como analogia aqui, irmãos, um casamento, um relacionamento conjugal, quando há uma falta diante das partes, quando há brigas no relacionamento, né? Quem deve ir atrás dessa reconciliação é a parte ofensora, né? É quem ofendeu, é quem quebrou a harmonia, é quem quebrou o relacionamento. Se é o marido, se é a mulher, se é o marido vai ter que ir atrás, né? Então é a parte ofensora. Por quê? Porque o objetivo ali é separar. Por exemplo, vamos levar em consideração aqui um casal. O casal briga, né? Briga, né? E tudo, e a mulher, rapaz, eu quero me separar. O camarada sabe que tá errado. O camarada sabe que tá errado e tem que buscar todos os meios para fazer essa reconciliação, para voltar a unir, né? E a iniciativa é do ofensor. Na ótica de Deus, irmão, quando se trata de Deus, eu acho interessante é isso. Ô glória, acho interessante é isso. Que o pedido de reconciliação, né, o ato reconciliador, não vem do ofensor, ou seja, não vem da gente. Vem do próprio ofendido, que é Deus. Nós foi quem ofendemos a Deus. Nós foi quem caímos. Nós foi quem pecamos. Fomos nós, né, que faltamos com Deus. Não foi Deus que faltou com a gente. Mesmo assim, ele busca reconciliação. Ele busca vir até nós e oferecer uma reconciliação. E pegando essa analogiazinha do casamento, essa analogia do casamento, né? Quando o marido tem uma falta com a mulher, né? Quando ele briga e a mulher quer se separar, e o camarada tem que fazer tudo para agradar a mulher, para que ela não se separe, né? Ele faz todos os esforços, né? E tudo. Ele compra um anel de noiva, compra um anel para refazer os laços, buquê de rosa, loucura de amor. Ele faz só tudo para reconquistar a esposa, né? Reconquistar a confiança dela e assim se reconciliar, se unir novamente. Ele faz todo o esforço, né? Todo o esforço. Com Deus não foi diferente, irmãos. Ele fez todo o esforço para nos reconciliar com Ele. Com Deus não foi diferente. Ele não mediu esforços, não. Ele entregou seu Filho para que nós fôssemos reconciliados com Ele, irmão. Não tem prova de amor maior do que essa, meu irmão. O marido quer dar uma prova de amor para a mulher. O que você quer, meu filho? O que você quer? E a ideia dessa prova de amor do marido, né, numa perspectiva humana, são bens, são isso, são tudo pertencente a essa terra, que faz ela alegrar o coração dela, que faz ela querer ter confiança nele. São tudo relacionado a esta terra. No caso de Deus é diferente, irmãs. São todos relacionados à terra vindoura, ao reino dos céus, que são coisas muito mais excelentes, são muito mais preciosas, são muito mais ricas, irmãos. Então, toda a promessa está feita no reino dos céus, referente ao reino dos céus, e Ele nos dá uma prova de amor tal, que é entregar o seu Filho para morrer por nossos pecados, para pagar a nossa ofensa, meu irmão. Isso aqui é tremendo. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz o seguinte, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tudo provém de Deus. Ó, Romanos capítulo 5, verso 8 diz aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual o objetivo da reconciliação, irmãos? Trazer a paz, irmãos. Trazer a paz. O objetivo da reconciliação é voltar a unir, trazer a paz. E o que é paz? Paz é harmonia, irmãos. A paz é restauração daquilo que um dia foi, irmãos.
A paz é aquela harmonia que nós tínhamos no Éden, irmãos, que nossos primeiros pais tinham no Éden, que nós deveríamos ter também. Aquela comunhão com Deus, aquele relacionamento com Deus, sabe? Falar tete a tete com Deus, sabe? Pela viração do dia, Deus falava com Adão, né? Tinha relacionamento com Deus. E hoje nós não temos esse relacionamento com Deus, irmãos. Hoje nós não temos esse relacionamento com Deus aberto, amplo, sabe? Nós não temos. Então, o objetivo da reconciliação é trazer a paz, irmãos. Trazer a paz. Tá, irmãos? Em síntese, que a gente tem a ver agora sobre reconciliação, né? Que primeiro existia um relacionamento saudável, né? Um relacionamento harmonioso, e esse relacionamento foi quebrado, né? Foi quebrado. O relacionamento era o homem com Deus, era um relacionamento harmonioso, e esse relacionamento foi quebrado, né, por conta da sua falta, da sua transgressão, do seu pecado, né, tudo. Numa perspectiva humana, quem deveria buscar reconciliação seria o ofensor, né? Ou seja, nós, né, o homem, né, seria quem ofendeu, né, tudo buscar essa reconciliação, mas acontece o contrário, né? O ofendido, ou seja, Deus é quem busca essa reconciliação e dá uma prova de amor, né, para com o ofensor. Ó, eu te amo tanto, assim, embora tu peque, eu te amo tanto, eu vou te dar uma prova de amor. E a prova de amor foi a morte de Jesus Cristo, né? Tu entregou o seu próprio filho para morrer por nossos pecados, né? E é interessante a gente entender sobre esse ato reconciliador, irmãos, sobre esse ato reconciliador de dar seu próprio filho para morrer por nossos pecados, é a maneira que ele entrega esse filho, irmãos, por meio de morte e morte de cruz. Ou coisa tremenda, irmãos, isso aqui é profundo, né? A ofensa é tão grave, irmãos, é tão grave, ou seja, o nosso pecado é uma ofensa tão grave a Deus, irmãos, a santidade de Deus, que ele precisa de um instrumento, sabe, que aniquile isso, irmãos. E o instrumento de aniquilação dessa ofensa, irmãos, é a morte de seu próprio filho, com um agravante: morte de cruz. Ou seja, a cruz era maldição para o judeu. Era considerado como maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi por meio da cruz, que Deus em Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não da maldição da... Eu quero que você entenda o seguinte, mano. O pessoal pega esse texto e fala o seguinte: então a lei era ruim, era maldita. Não, irmão. O apóstolo Paulo está falando em Gálatas da maldição da lei, mas referente o cumprimento dessa lei, né? O cumprimento, ou seja, a maldição da lei é o seguinte: ó, todo aquele que pecar morre, né? Todo aquele que pecar morre. Então, essa morte aqui que é a maldição da lei, né? A veracidade da lei, não porque a lei era maldita. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, diz o seguinte: ó, a lei é espiritual, é boa, mas eu sou carnal. Essa que é a questão. Eu sou carnal, mas a lei é boa, é espiritual, e eu sou carnal. Por isso que eu não consigo cumprir a lei. Toda vez que quero fazer o bem, sempre o mal está comigo. Sempre o mal está em mim. Nisso eu vejo uma lei que opera dentro de mim, que vai contra a lei do meu entendimento. Essa era a guerra do apóstolo. Apóstolo Paulo, irmão. Apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. O homem que orava direto, o homem que buscava a Deus direto, o homem que tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus, tinha um profundo relacionamento espiritual com Deus, falando as coisas dessa. E eu e você, muitas vezes com um exclusivismo religioso, né, irmãos? Porque a gente
tem um certo cargo na igreja e tal, aquela coisa toda, né? E, sei lá, não, mas eu sou pastor, eu sou isso, eu sou presbítero, eu sou superintendente, eu sou isso, aquilo. Não é nada, meu irmão. Não é nada, meu irmão. Se não tiver relacionamento com Deus, não é nada. Aí vem o apóstolo Paulo na contramão do negócio, falando um negócio desse, né? Toda vez que eu quero fazer o bem, o mal tá sempre lá comigo. O cara é altamente vigilante, meu irmão. É essa maldição da lei, meu irmão. Cristo nos resgatou para que nós tenhamos liberdade de servi-lo, né? Tenhamos liberdade de servi-lo, meu irmão. De maneira alguma, meu irmão, a gente, sem o sacrifício de Cristo, sem a expiação de Cristo, né, tudo, sem a intercessão do Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, seríamos, meus irmãos, capazes de servir a Deus, irmãos, de maneira alguma. Seríamos meros religiosos, meu irmão, jactanciosos, vangloriosos. E é isso que nós temos sido há muito tempo, irmão. E é isso que muitos de nós têm sido, irmãos. Nós temos desprezado o sacrifício de Cristo. Nós temos vituperado a cruz de Cristo, irmãos. Por quê? Porque não estamos levando em consideração o que Ele fez por nós naquela cruz. Como, irmão Rogério? Estamos deixando de ter intimidade com Ele, de buscar essa intimidade com Ele. Estamos deixando de buscá-lo em espírito e em verdade, irmãos. De gozarmos de bênçãos espirituais que Ele derramou sobre nós. Estamos deixando disso para sermos jactanciosos, religiosos, irmão. Exclusivistas religiosos, irmão. Porque participamos do ministério grande, porque servimos a Deus em tal cargo. Não, irmãos. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Deixamos um pouquinho esse rótulo de lado, deixamos um pouquinho esse cargo de lado, deixamos um pouquinho e se coloca como servo, e se coloca como amigo que quer buscar, sabe, relacionamento. Uma vez que nós já fomos reconciliados com Deus, vamos, sabe, polir essa aliança que foi feita de novo em Cristo, irmãos. Vamos cuidar dessa aliança, vamos polir ela, vamos tratar ela. Essa é a questão, irmãos. É isso que nós temos que entender, irmãos. Que a nossa vida, meu irmão, não é religiosa. Não existe evangelho, irmãos, sem vida no evangelho. Não existe. Você pode ter o conhecimento que tiver. Você pode ser profundo nas escrituras, hebraico, grego, o que for, escambau. Se não tiver relacionamento com Deus, você está fora do evangelho. Se não tiver relacionamento com Deus, irmãos, você vai ser jactancioso e cheio de si mesmo. Tudo que você agariou, tudo que você granjeou por meio de conhecimento, né? E conhecimento, volto a falar aqui, conhecimento é acúmulo de informação. Você nunca conhecerá a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a intimidade com Cristo, meus irmãos. Amém, irmãos? Estou abrindo esse parênteses aqui para a gente, sabe, cair a nossa ficha na nossa cachola, meu irmão. Olha o momento que nós estamos vivendo, meu irmão. Olha o momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo, irmão, olha como se encontra a nossa vida espiritual. Como nos encontramos espiritualmente, irmãos. Sejamos sinceros conosco e com Deus, irmãos. Como nos encontramos, meu irmão? O que nós estamos feitos nesse período de isolamento? Será que a gente tem levado em consideração essa reconciliação que Deus fez conosco? Nós que éramos inimigos, irmãos, no entendimento e nas ações. No entendimento, irmão, porque a gente não tinha conhecimento de Deus, irmãos. Nós não mudamos, loucão, cheio das drogas e da bebida. Um entendimento entenebrecido, cheio de nuvens, as nuvens tudo terrena, tudo obscura deste mundo aqui, cheio de coisa deste mundo aqui, cheio de bebida, cheio de prostituição, cheio de droga, entenebrecida, não penetrava a luz de jeito nenhum. Aí vem Cristo Jesus e faz resplandecer essa luz na nossa mente e faz a gente compreender o que Deus fez por nós. Forte, meu irmão, isso aqui. Inimigos no entendimento, meu irmão. Agora somos amigos porque entendemos o que Deus fez.
inimigo das nossas ações, irmãos. Já que entendemos o que Deus fez, venhamos nos empenhar para agradar esse Deus. Qual pai que não quer obedecer, na verdade, qual filho que não quer obedecer ao pai para ser agraciado pelo pai? Assim somos nós, irmãos. O que acontece é que nós somos amigos de Deus aqui, somente. Só entendemos o que Deus quer, mas não somos amigos de Deus aqui, ó. A mente é a porta de entrada, meu irmão. As mãos é a porta de saída. Entenda isso, meus irmãos. Não existe evangelho só aqui. O evangelho tem que estar aqui, ó. É isso que a gente tem que entender, né? Para finalizar nossa aula de hoje, irmãos, reconciliados em Cristo, né? Pela cruz de Cristo, né, irmãos? Nós fomos resgatados da maldição da lei, fomos reconciliados num só corpo, irmãos. Para finalizar a aula de hoje, irmãos, eu quero pedir encarecidamente, irmãos, rogar a cada irmão, irmãos, sabe? Que tenha isso em mente, irmãos, essa reconciliação. Que venhamos nos reconciliar, irmãos, com os nossos irmãos. Aquele que nos agravou, irmãos. Até temos razão, irmãos. Estamos esperando dele vir de perdão, do ato reconciliador dele. Mas tenha na sua mente o que Deus fez por nós. Ele é o ofendido. Deus é o ofendido. Faça como ele. Dê o primeiro passo para o ato reconciliador. Ele é o ofendido. Faça por todos os meios de se reconciliar enquanto estamos no caminho, irmãos. Isso pode ser uma pedra de tropeço para a gente, irmãos. Venhamos nos reconciliar com os nossos irmãos, não só com os nossos irmãos em Cristo, irmãos, mas com nossos familiares. Nosso relacionamento horizontal, irmãos, vai nos dizer se estamos reconciliados com Deus ou não. Essa é a nossa aula de hoje, irmãos. Eu agradeço que todos estejam aqui assistindo as nossas aulas de hoje, a nossa aula de hoje. Continuo pedindo, irmãos. Continuo pedindo. Assistam nossas aulas, curtam as nossas aulas, tá? Compartilhem as nossas aulas, se inscrevam nos nossos canais, indiquem alguns amigos, tá? E que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que esta aula, irmãos, seja como uma semente no seu coração. Essa semente, irmãos, seja regada todos os dias e que dessa semente produza uma árvore que possa crescer de maneira tal que possa dar sombra para as pessoas necessitadas. Sombra e alimento. É isso que uma árvore de Deus precisa ser em Deus. Dar sombra, conforto e dar alimento, força para as pessoas continuarem acreditando. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.